Nosso programa recebe aqui o atual secretário de Estado da Saúde, Jardel Mittermaier, secretário de Estado, que foi, na verdade, agora, nesse processo, participou agora desse processo de substituição, a saída de Cláudio Mitidieri, a chegada dele na condução dos trabalhos, mas ele já estava na secretaria desde abril do ano passado. Ele possui uma vivência na gestão hospitalar e administrativa na área da saúde estadual, né? Já atuou como diretor administrativo e financeiro da própria secretaria e também como diretor administrativo do Hospital de Urgências de Sergipe. E hoje ele vem ao nosso programa falar sobre esse novo desafio à frente da Secretaria de Estado da Saúde, os investimentos recentes, as metas para 2026, os desafios ainda a serem enfrentados, dentre outros assuntos. E para quem não sabe, eu vou também falar sobre esse assunto aqui nesse nosso bate-papo com o Jardel, é que ele, lá atrás, fez parte daquela equipe que transformou o Hospital de Cirurgia. Isso precisa ser dito. Ele, junto com Márcia Guimarães, junto com Hilton Moraes, participaram ativamente para a transformação do Hospital de Cirurgia, que hoje é referência para o Nordeste e para o Brasil, tá? O secretário de Estado da Saúde, Jardel, o itabaianense. Seja bem-vindo, Jardel. Ceboleiro, né? Ceboleiro. Você sabe, tem muita gente que não sabe porque o itabaianense é conhecido como ceboleiro. Você sabia disso? Você sabia teve uma época de safra, de muita venda de cebola na região. A história que eu aprendi foi essa. É igual a castanha hoje, né? Itabaiana é considerada a terra da castanha e tem 10 pés de cajueiro, mas isso aqui é mais produz castanha para o país todo. Lá tem castanha, mas não tem caju, né, Jardel? Não, veja, a história sobre ceboleiro, tudo bem, a plantação de cebola também é uma dessas explicações, mas eu soube que os feirantes de Itabaiana iam para a feira de Laranjeiras e aí no final da feira sempre sobravam muitas cebolas, né? E eles começavam a comer as cebolas. E aí os feirantes de Itabaiana passaram a ser chamados de ceboleiros. O ceboleiro lá. Essa história eu não conhecia, não, é nova. Qual a verdadeira? Mas são histórias que o povo conta e é bom a gente falar delas, contar, porque é cultura, né? É a identidade de um povo, né? Itabaiana tem várias marcas, né? A terra do caminhão, terra da castanha, a terra do ouro. Itabaiana, sem ter uma serra pelada, era a terra do ouro. Na época, teve uma época que o comércio era muito forte no ouro, né? Itabaiana, cada esquina você tem uma loja de ouro em Itabaiana. Verdade. Não, todo mundo do estado tem uma história com alguma joalheria em Itabaiana. Se em algum momento da vida não foi comprar uma joia, mas deve ir no futuro próximo. Próximo. Jardel, e esse sobrenome? Mittermaier. Mittermaier. Por então, quê? Meus irmãos todos são José, são 9, não, todos 5 homens, e minha mãe no último resolveu inovar e jogou lá o Jardel Mittermaier. Ela disse, vou dar um nome diferente a ele. E foi as origens, até hoje eu não sei. Sim. Ela já está em outro mundo, mas nunca consegui descobrir essa origem do Mittermaier, não. Então fica essa interrogação boa. Fica a interrogação boa. Ô Jardel, como foi esse convite, cara, para primeiro, antes de assumir a secretaria, você passou o ano quase todo de 2025 lá, ao lado de Dr. Cláudio, né, gerindo a saúde do nosso estado. Como foi o início na secretaria? Você é um técnico, conhece de saúde como ninguém, mas como foi o traquejo, o início do trabalho e o convite feito por Dr. Cláudio? Então, eu recebi o convite em março de 2025 do Dr. Cláudio para assumir a direção administrativa da secretaria, né? O desafio era grande porque tinha muitos processos para ser ajustados lá na secretaria. E ele já deu, vamos trabalhar comigo. Eu já trabalhei no SUS, né? Entre os anos de 2007 a 2016. Eu fiz parte do início da Fundação Hospitalar naquela época. Fui coordenador da rede hospitalar e saí em 2016 para trabalhar em rede privada, acabei trabalhando em cirurgia e voltei 9 anos depois para a Secretaria para o SUS, que eu não imaginava voltar no serviço público novamente. Foi um desafio, eu até brinquei com ele que com 2 meses que eu estava lá, eu disse, doutor Cláudio, o senhor me enganou, o senhor disse que ia ser molinho aqui, mas é muito trabalho. Mas foi um desafio bom porque eu tive o privilégio de entrar no melhor momento da saúde no estado de Sergipe, né? A saúde de Sergipe não teve tanto investimento na história da saúde de Sergipe como está tendo nesse governo. Então, é difícil, mas também é fácil ao mesmo tempo, porque você tem um investimento do governo, ele tem a preocupação de investimento de reequipar os hospitais,
a frota do SAMU. Então ficou mais fácil para a gente executar o trabalho e seguir o planejamento já feito pelo governador Fábio Mitidieri, doutor Cláudio, que chegou em meados de 2024, um ano, né? Ele tinha chegado em setembro, eu cheguei em abril. Então ficou legal o trabalho. E assim, eu sempre falo que SUS, e quem trabalha no SUS sabe disso, ela é uma cachaça que você nunca quer deixar de tomar. Quando quem trabalha no SUS e vive o SUS, não deixa o SUS. Você sai do SUS, mas o SUS não sai de você. Nosso país é o único no mundo que a saúde é gratuita para todas, faixa etária e toda a classe social. Verdade. E você passou durante esse período todo, 9 anos, fora do Sistema Único, e você volta agora em um outro momento. Até esse depoimento é até importante, né? Você falar que você volta para o SUS, volta para a Secretaria, numa condição muito diferente da que você saiu lá atrás, né? Com certeza. Lá, eu saí em 2016, entrei em 2007, na verdade, que eu trabalhava nos municípios, né? Eu comecei minha carreira, na verdade, lá em 96, em Itabaiana, no programa de agente comunitário de saúde. Eu era digitador do programa agente comunitário de saúde, que foi um programa lançado pelo governo federal em 91. Eu comecei em 96 lá. De lá foi para Carira, trabalhei no município de Carira de 2000 a 2007 e vivi esses 25 anos vendo o SUS, né? Em 2007 teve aquele momento do governo saudoso Deda, que teve a reforma sanitária, né? Os hospitais eram bem precários, houve aquela modernização predial, mas depois de 2016 e 2010 e 2016 não teve tanto investimento como está tendo agora, né? O Estado está gastando quase 20% de sua receita líquida com a saúde. O Estado assumiu aparelhos que não deveria ser obrigação do Estado. A exemplo, a maternidade Santa Isabel. A maternidade Santa Isabel era gerida pelo município de Aracaju, contratualizada pelo município de Aracaju. Hoje, esse custo é do Estado. O Estado viu a dificuldade do município à época e foi no governo de Fábio. Santa Isabel veio para cá. E o Hospital Cirurgia? São Marcelo, o Hospital Cirurgia. O Hospital Cirurgia, porque assim, são hospitais filantrópicos, né? Mas teve uma participação efetiva do governo do Estado lá atrás, e aí a gente precisa reconhecer, teve a coragem de Belivaldo de assumir aquela bronca naquele período. Vocês também, formaram, né, uma ótima equipe que resolveu o problema ali urgente e deixou um legado, né? Isso. O Hospital Cirurgia foi investimento do governo, a recuperação do Hospital Cirurgia, né? Ele foi refeito, o Hospital Cirurgia. O que a gente pode falar é isso. Márcia, quando chegou na intervenção lá no final de 2018, assumiu o hospital, teve investimento do governo Belivaldo, mas o auge do Hospital Cirurgia foi no governo Fábio. O investimento, os contratos aumentou de forma substancial. Para você ter ideia, hoje o governo custeou em torno de mais de 25 milhões do Hospital Cirurgia. O contrato é 20 milhões. E hoje o governo bota 25 milhões mês. Hoje, porque o cirurgia recebe pela produção, a entrega, né? O governo contrata, a cirurgia entrega ao SUS. Então, toda aquela ambiência, aquela modernização é graças a esse custeio do governo. É tanto que o cirurgia, no governo Fábio, ganhou acreditação ONA. Foi o primeiro hospital filantrópico que ganhou acreditação ONA no estado de Sergipe e que atende 100% SUS. A ONA é a Organização Nacional de Acreditação. É aquele hospital que é pela qualificação. Como não tem a ISO, de qualificação, que é aquela ONA olha, ela olha todo o processo de trabalho, toda a documentação, assistência ao paciente, a experiência do paciente, e ela qualifica. No país, hoje, eu acho que em torno de 8% do total do universo, pelo último estudo que eu vi, 8% dos hospitais do país tem essa acreditação. Então, cirurgia tem hospital 100% SUS, custeado pelo governo, e foi no governo Fábio, mas foi graças ao investimento do governo feito no Hospital Cirurgia, né? Esse custeio mensal, o contrato era, até o ano passado, até com o doutor Cláudio, o contrato saiu de 16 milhões, foi para 20 milhões, porque foi incorporado a linha de transplante, né, do fígado e do rim no Hospital Cirurgia, e houve esse avanço. A mesma coisa o Santa Isabel, a gente vê a transformação do Hospital Filantrópico Santa Isabel, o investimento, quando veio para o governo Fábio, o Santa Isabel deu um pulo por causa do investimento do governo. Está entrega a SUS 100% gratuito para a população. Sim. Vamos falar a respeito do Hospital do Câncer. O governador Fábio Mitidieri, no final do ano passado, entrega o Hospital do Câncer, que o governo recebeu em janeiro de 2023. As palavras, inclusive, de Dr. Luciano Barreto, da construtora Celi. O governo recebeu o hospital, a construção do hospital, com 9% da obra, 9%.
e agora termina totalmente a obra, essa primeira fase. É um hospital assim, a gente consegue perceber o capricho da construção, o zelo que vocês estão tendo ali pelo hospital, e agora todo o trabalho, né? Todos os procedimentos que serão realizados lá. Como foi o trabalho ali junto com o Dr. Cláudio para adiantar o processo, para inaugurar e entregar o hospital? Brincando, foi alucinante, né? O Dr. Cláudio, ele tinha como meta, desde o dia que ele assumiu a Secretaria de Saúde, entregar esse hospital junto com o governador Fábio. E a gente conseguiu cumprir essa meta. O hospital foi entregue em dezembro. Está no cronograma de início de atividades do hospital. O hospital está começando já a atividade, já está existindo quimioterapia. Os pacientes de quimioterapia adulta que são tratados na oncologia do USE já estão sendo tratados lá no Hospital do Câncer. Esses pacientes foram transferidos para lá, com maior conforto, qualidade, né? Esse hospital é um dos melhores do país em estrutura aí, porque ele tem uma tecnologia absurda aí. O hospital já foi feito com a tecnologia já para um momento. Então, a quimioterapia adulta já está funcionando lá. Agora, dia 19, já vai começar o ambulatório adulto do USE, da Unacom do USE, vai transferir para lá, para o Hospital do Câncer. E tem outras sequências de início de atividades no Hospital do Câncer, até a chegada da PPP, né? Deve ocorrer a licitação agora em março. A PPP deve assumir o hospital. Sim. E dar seguimento, e até junho está 100% funcionando no Hospital do Câncer. Perfeito, Jardel. Eu acho que o hospital é um marco assim, na história da saúde pública do nosso estado, né? Eu acho que a gente não pode comparar com o USE, mas em uma escala menor, mas é como se fosse um novo USE, né? Eu acho que o governador João Alves Filho teve ali, durante o seu governo, a felicidade de entregar para o povo de Sergipe um hospital que até hoje atende os 75 municípios, gente da Bahia, gente de Alagoas, impressionante. E inaugurar um hospital do câncer, eu acho que é a felicidade de qualquer gestor, né? É a felicidade de qualquer gestor, e é importante frisar que não é só um hospital, ele é um complexo hospitalar. Hoje o paciente de câncer que procura atendimento na Unacom do USE, na Unacom do cirurgia, por exemplo, que é um contratado por nós, pelo Estado, ele tem que fazer fisioterapia em outro local. Algumas coisas que ele precisa tratar a doença dele, que ele precisa de suporte de outras especialidades, ele tem que procurar outras unidades, ele tem que ir para um posto de saúde marcado. Lá, o complexo hospitalar, ele vai ter todos os serviços no mesmo local, vai ter fisioterapia local, tratamento odontológico local, não é só fazer a quimioterapia, não é só fazer a cirurgia, ele vai ter o tratamento integral para o paciente de câncer. Então, é um hospital exclusivo para o paciente de câncer, que vai ter de forma integral toda a vida do paciente. Veja, se o governo recebeu a obra com 9% em andamento e em 3 anos entrega essa obra, praticamente vocês começaram a gestão com a obra do zero, né? Então, em 3 anos, o governo adiantou todos os processos e entrega um hospital quase na sua totalidade de estrutura física e funcionamento. Tudo, 100%. O hospital está pronto. Como a gente fala, unidade hospitalar não é igual a um mercadinho. Você inaugura, você monta e no outro dia pode abrir. Porque você está lá, todas as mercadorias na prateleira, tudo. O hospital ele tem uma sequência, porque tem que se pensar na segurança do paciente. Você não pode abrir uma unidade hospitalar e no outro dia botar 100% para funcionar. Você tem que ir devagar, abrindo algumas atividades que sejam uma sequência lógica para que dê 100%. Por isso, inaugurou, mas está 100% a parte predial. O acelerador linear está terminando a instalação. O bunker termina agora no final de janeiro e vai terminar o acelerador linear. Então, já vai ter radioterapia, está chegando ressonância, está chegando tomografia e todo o restante dos equipamentos para fazer deixar o hospital na capacidade de 100% de funcionamento. Sim. Vamos falar sobre uma outra obra que aí é algo que está sendo plantado pelo governador Fábio, que é uma nova maternidade em Aracaju, em Sergipe. Como é que vai ser esse projeto, Jardel? Mas esse projeto uma coisa que a sociedade já espera há muito tempo, né? Porque a maternidade nossa Lourdes hoje, a existente hoje, que ela vai mudar de lugar, porque vai ser onde vai ser o complexo materno hospitalar, ela foi construída em 2006, 2007, em containers, para funcionar só 5 anos e ser feito. Se passaram quase 10 anos não, 2006, estamos em 2025, né? Quase 19 anos, 18 anos,
E nenhum governo conseguiu fazer uma maternidade para fazer. O governo Fábio agora, de fato histórico, ele está criando um complexo materno-infantil, aumentando a capacidade de leitos em 48%. Né? A gente está sendo um pouco mais de 160 leitos para mais de 235 leitos. E o mesmo modelo do Hospital Câncer, vai ser o tratamento integral para materno-infantil. Não é só ter a criança, lá vai ter ambulatório, vai ter todas as especialidades para assistência à mãe, desde a gravidez até ao primeiro ano, 2 anos de idade da criança. Então, a maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Isso, é a nova maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Então, porque ela vai ser construída do zero. Em um outro local. Mas isso. Aí o nome permanece o mesmo. O mesmo nome. Não vai ser uma reforma, né? Isso, é. Vai ser a construção mesmo. Investimento, 60% do PAC, do governo federal, 60 milhões do governo federal, sim. 80 milhões do governo estadual, o investimento. É por mais 140 milhões a estrutura. E o governo ainda estadual vai investir mais 80 milhões em equipamentos para deixar a unidade pronta para atendimento à população. Então, no total, o governo do estado, 160 milhões. 160 milhões 80 milhões na estrutura, 80 milhões em equipamentos. Isso, na estrutura, isso. Perfeito, Jardel. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, volto já, para a gente continuar esse nosso bate-papo aqui, tá? Mas olha só, minha gente, eu gostaria de chamar a atenção para você sobre um assunto muito importante. Você já conhece a linha de suco 100% da Maratá? É 100% fruta, sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar, tá? Você, por exemplo, aí que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de suco 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade, pensou o Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Tricolor da Serra, né, Jardel? Desde pequeno. Eu também. Mas veja, você acompanha? Acompanha? É de ir para o estádio também ou assiste em casa? Mais em casa, estou mais em casa. Já fui muito para o estádio, mas estressava muito com bandeirinha, com o juiz, aí eu resolvi ficar em casa, não tem problema. Hoje você não pode gritar muito, falar alguns nomes, aí pode dar... É melhor ficar em casa. Dá problema, né? É melhor ficar em casa, xingar em casa mesmo, né, Jardel? Em casa. Xinga em casa, ninguém vê. Ninguém vê, fica mais tranquilo. Vamos lá, vamos falar a respeito... dessa situação relacionada, o Jardel, do hospital de urgências, né? O hospital sempre foi um gargalo, acho que é o maior gargalo de qualquer gestão de saúde do estado, historicamente, porque ali é uma cidade. Como é que vocês conseguiram, por exemplo, tirar aquele corredor do desastre, aquele corredor que as pessoas ficavam nas macas e tal? Como foi esse segredo para realmente tentar resolver esse problema e resolveu, né? A catástrofe, né? A gente chama o corredor da catástrofe. Isso. O USE ele tem um desafio, porque o que acontece com o USE? O USE é um hospital porta aberta de alta complexidade. Tem UPAs aqui em Aracaju, mas a UPA aqui em Aracaju, quando ele atinge o limite de lotação, eu costumo falar, quando ele atinge o limite de lotação, ele fecha a porta. Restringe o atendimento e pronto, só entra emergência. No USE não, quem chega a gente atende, acolhe, puxa uma maca a mais e bota no corredor. Por isso que às vezes é flutuante ainda a catástrofe, um dia ou outro ela acaba tendo o paciente lá mesmo, que a gente não vai deixar de atender. Não, veja, essa sua observação é muito importante. Toma um carocinho aqui de suco Maratá, por favor. É bom que dá moral ao nosso patrocinador, né, Jardel? Mas, olha, veja, essa sua observação, Jardel, ela é importante. Veja, uma UPA, ela fecha as portas, não recebe ninguém, só emergência. Só emergência. Ela restringe o atendimento. Quando ela tem do limite da capacidade, restringe o atendimento e não recebe. Olha. Só vou chegar lá se for uma emergência mesmo, urgência. Aquele paciente que chega caminhando, que está com a dor no peito. Não, não tem um limite e vai para onde? Vai para o USE, onde é recebido, acolhido pelaquela equipe brilhante que trabalha lá, profissionais abnegados da enfermagem, equipe médica, assistente social. E vai precisar ficar internado. O pessoal vai lá, puxa a maca, bota no corredor para dar assistência até a gente conseguir dar altas e colocar ele numa acomodação melhor. A gente não fecha a porta, o USE não fecha a porta. A verdade é essa. O que o governador Fábio pensou e junto com o Dr. Cláudio no planejamento? Precisamos ampliar leito, porque se eu tenho um paciente internado na porta, eu preciso de leito. Então hoje está sendo construído mais 60 leitos no USE. 60 leitos? Está ampliando o hospital em mais 60 leitos. De internação de internamento. Certo, mas
é o de emergência, no caso? É UTI? Como é internamento. É o leito de internamento. O paciente que está lá na porta hoje internado, que fica 2, 3 dias na Azul, investigando realmente o que o paciente tem, entendi, ele vai para o internamento. Porque o correto, a porta de urgência e emergência, é para o paciente ficar no máximo 24 horas. Depois das 24 horas, tem que decidir. Ou ele interna, ou ele é dado alta para ir para casa. Então, por não ter capacidade instalada para admitir aqueles pacientes da porta, acaba ficando internado na porta da Azul, né? Então, no planejamento do governador, houve a proposta de ampliação, está em obras, até esse primeiro semestre nós vamos entregar esses 60 leitos, que já vai ajudar bastante a diminuir o tensionamento na porta hoje do USE. Mas o USE hoje é um hospital que, se você tiver um problema no olho, você tem especialista de sobreaviso lá. Se tiver um problema odontológico, você tem. Torácico, você tem todas as especialidades no Hospital de Urgência de Sergipe. Nenhum hospital em Sergipe tem isso, nenhum privado tem isso. O USE tem. Né? Então, o USE é uma porta aberta. Se você for comparar o USE com alguns hospitais em outros estados, eles são todos de porta regulada. O que é porta regulada? Fechada. Só entra o paciente egresso das UPAs com regulação. Ele não entra de porta aberta. Então, é o desafio. Estamos correndo contra o tempo para a construção dos leitos, para desobstruir aquela porta, mas é bom lembrar, e isso é bom deixar claro para a sociedade. Quando fala que o USE está superlotado, a gente está atendendo, está dando assistência, está deixando de ter assistência a ninguém. Só que o USE não fecha a porta, a gente acomoda todo mundo, acolhe, coloca no corredor, coloca no lugar quando não tem capacidade para instalar. Diferente de outras unidades que eles restringem o atendimento. Fecha a porta, não atenda, tem que ser no USE e vai para o USE. Existiam muitas demoras para a realização de cirurgias. Uma demora gigantesca. Em diversas especialidades, em diversos procedimentos cirúrgicos, né? Junto com o Opera Sergipe e o Enxerga Sergipe, os dois juntos ali. O governo do estado realizou quantas cirurgias nesses 2 anos e meio dos dois programas, secretário? Aproximadamente 60 mil cirurgias. A Opera já passou de 45 mil cirurgias, a Opera. Só o Opera Sergipe? Só o Opera Sergipe. 45 mil procedimentos cirúrgicos em 2 anos e meio, né? Em 2 anos e meio. Trouxe de volta a dignidade das pessoas, né? Aquela pessoa bariátrica, né? A pessoa que precisa fazer a reconstrução de mama, a pessoa que está esperando hérnia. A gente trouxe isso de volta, a dignidade para as pessoas, né? A gente não é uma simples cirurgia, né? Vocês sabem que a pessoa que é obesa mesmo, que tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade de trabalhar, e o governador, o governo, proporcionou isso com esse Opera. Então, a gente ainda tem muito a operar, tem muita gente na fila ainda. Existiam filas para diversas cirurgias, inclusive pedra na vesícula. Isso. O Opera fez muito, né? E hoje a fila é zerada, é isso, secretário? Zerada, a fila está zerada. O que acontece, Foca, e que é bom a gente tentar, a gente saiu de um Covid praticamente em 2022. Então, a gente ficou 2 anos com cirurgias eletivas paradas e a população envelhecendo e vindo, mais gente para a fila. Sim. Foi extraordinário essa estratégia do governador Fábio Mitidieri, do Opera, porque ele enxergou com o secretário da época, que era Walter, a fila e disse, vamos lançar o Opera para a gente diminuir essa fila de destensionar. Então, além da questão do Covid, que acumulou muitas cirurgias, é bom lembrar que a população está envelhecendo, né? A pirâmide que era assim está ficando assim. Então, a população está envelhecendo, está precisando de mais assistência. E a saúde está trabalhando nisso, de se preparar para esse momento e tentando resolver o gargalo que existe hoje. E as cirurgias oftalmológicas, né? No Enxerga Sergipe. Enxerga Sergipe, que o governo repassa o dinheiro para os municípios e fica a cargo de cada município fazer seu procedimento com o seu... Todo mundo que está sendo operado aí nos municípios é um convênio via governo que chega até os municípios via governo estadual, né? Sim. Enxerga Sergipe. Perfeito. Jardel, a respeito da renovação da frota do SAMU, o que é que isso impacta, por exemplo, na saúde pública de uma maneira geral? Não é simplesmente um carro novo rodando, né? O impacto é absurdo. Eu fui diretor administrativo do SAMU, né, Foca? Eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano como diretor administrativo do SAMU, na época que eu passei pela Secretaria de Estado de Saúde no ano 2015. E naquela época a gente já tinha problemas de frota, de viaturas que tinham diversos problemas. Isso dá mais tempo, um melhor tempo de resposta para a população, né? O SAMU provou nesses últimos 60 dias, já vem provando, né? Não sei dias, mas já vem provando nos últimos 3 anos que ele tem a melhor eficiência do país. Nós tivemos, se você deve lembrar, nós tivemos 3 acidentes com múltiplas vítimas recentemente em menos de 45 dias.
E qual a primeira manchete que você ouviu falar? Já tem 6 viaturas do SAMU, já tem 5 viaturas. O tempo de resposta era extraordinário da equipe do SAMU, com apoio do GETAN, da aeronave. Está vindo uma outra aeronave aí que o governador determinou que fizesse o processo para fazer a alocação, para ficar à disposição do SAMU. Então, essa renovação de frota deu uma melhor condição de trabalho aos profissionais do SAMU, aos condutores, aos médicos, aos enfermeiros, e dando um melhor tempo de resposta para a população, porque quanto mais viatura na rua, mais chance de chegar perto. Hoje temos 17 USAs rodando no estado e 46 USB. O USB é a Unidade Básica de Saúde e a USA são as UTIs. Então, é um dos melhores SAMUs do país, hoje bem estruturado e com frota reserva, né? É bom lembrar. Não tem só essas 63 viaturas rodando, a gente tem mais de 20 viaturas estacionadas, porque se algum der problema, a gente substitui e está pronto para atender a população. E os novos tomógrafos? Então, os novos tomógrafos do USE, né, que são tomógrafos bem antigos, renovou, trocamos 3 tomógrafos do USE, tem previsão de instalação de tomógrafo em Propiá, Socorro, em Glória tem tomógrafo, em Itabaiana. É por isso que quando eu falei no início aqui da entrevista, eu sei que eu cheguei no melhor momento, porque na minha época, eu vou usar exemplo da minha terra, Itabaiana. Lá só tinha raio-x e laboratório. Só isso, de diagnóstico. E o que é que tem hoje no Hoje tem tomógrafo, tem endoscopia, vai ampliar a endoscopia, vai ter ressonância. A ressonância está em fase de construção do bunker para a instalação da ressonância. Então, hoje em Itabaiana, o Hospital Regional de Itabaiana hoje, ele tem uma estrutura, a equipe médica que está lá, o enfermeiro que está lá, hoje ele tem uma estrutura de suporte para ele dar o melhor atendimento ao paciente. Ele tem todo tipo de diagnóstico hoje. No passado, o paciente chegava lá, precisava de tomografia, tinha que transferir, já resolve em Itabaiana. Agora, brevemente, vai ter a ressonância. Diagnóstico laboratorial, ele tem tempo de resposta rápida. Então, hoje, por exemplo, Itabaiana, numa regional de Itabaiana, ele só é transferido aqui para Aracaju para ser um tratamento de neuro e cardio. Porque tem diversas especialidades hoje no Hospital de Itabaiana. E isso o governo replicou para as outras unidades. Estância, a mesma coisa, tem tomógrafo, tem raio-x. Então, todos os hospitais regionais hoje, eles têm uma estrutura muito boa. Naquela estrutura feijão com arroz. Sim. É uma estrutura maior que um médico que vai dar plantão. Isso faz até ajudar a fixar médico. A gente tem dificuldade em algumas especialidades, tem que ser transparente. Mas o médico sabe que ele vai ter tempo de resposta, né? Hoje, um médico de Itabaiana, ou de Estância, ou de Propiá, se um paciente chegar infartando, hoje, ele consegue transferir e em 24 horas o paciente está resolvido na hemodinâmica do USE, que foi um marco histórico ano passado, a inauguração da ressonância, ou da hemodinâmica do USE. A nossa fila de cateterismo eletivo, o tempo de espera quando você marca um cateterismo é 2 dias. No passado era 30 dias, 60 dias, você aguardava. Uma pessoa fazia uma arteriografia, quando a gente não tinha hemodinâmica, às vezes ele ficava 15 dias, um mês dentro do hospital esperando para fazer. Jardel, vamos marcar depois um bate-papo no rádio agora, com muito mais tempo. Porque, olha, o que